ideia, né, que existem, evidentemente, as particularidades de cada espécie, e as aves têm um intestino diferenciado, né? Então, tem o esôfago, o papo, onde acumula, o alimento é acumulado, e depois ele vai sendo liberado aqui para o proventrículo, para a moela é quem mastiga o alimento para as aves, como se fosse um grande músculo que faz a mastigação do alimento. E depois segue o intestino delgado, a parte intestinal, elas têm o pâncreas aqui, tem fígado por aqui, né? E é um intestino curtinho, pequenininho, que logo, logo vem aqui e forma as fezes. Então, aqui mostrando, né, algumas diferenças, o cão, o porco, a ovelha, né? E aqui a gente vê, ó, o tamanho do intestino do cão comparado, o porco tem um intestino bem mais comprido, bem mais longo, e a ovelha é um intestino muito mais longo, né? Então, o cão ele é mais carnívoro, o porco é mais onívoro, a ovelha é um herbívoro, né? Come só vegetais, e então os animais herbívoros têm um intestino muito mais longo, porque eles vão ter muito mais trabalho para conseguir absorver da erva, né? Do mato, tudo o que eles precisam. Já os carnívoros, não, eles tendem a comer um animal inteiro, né? Então, eles caçam um animal completo e então eles têm uma facilidade um pouco maior de absorver tudo que o organismo precisa, né? E assim é a diferença do intestino desses grupos animais. Vamos lá, continuando em anatomia, nós temos a boca, onde a boca dos cães e gatos possui, então, os dentes caninos, que são responsáveis por apreensão, né, por agarrar a presa. Os dentes incisivos são responsáveis por rasgar a presa, né, como se fosse uma tesoura. E os molares e pré-molares fazem o trabalho de mastigação. Então, isso na origem do animal caçador, né, ele precisava desses dentes com essas funções, e mais hoje em dia, os animais domésticos, os cães e gatos, geralmente recebem a ração, e a ração, ela não necessita de dentes caninos, nem incisivos, os cães, então, utilizam um pouco os molares, né, para mastigar, mas muitas vezes a ração já é tão pequenininha que o cão engole ela inteira. Mas existe ali na boca a ação das glândulas salivares, que vão produzir, então, algumas daquelas substâncias, elas, então, umidificam, quer dizer, fazem a alimentação ficar mais úmida, o que vai facilitar a digestão e a ingestão do alimento. A língua também faz o seu movimento para que ocorra a ingestão do alimento de água. A língua, ela faz que nem a língua do cachorro e do gato faz que nem uma colherzinha, assim, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Assim e puxa a água, né? Faz assim, puxa a água para dentro para eles poderem beber água, né? E empurra o alimento também para ser engolido. Aqui, então, nós temos a língua do animal, aqui uma peça com a língua. Essa língua, então, quando ela entra na água, ela faz um movimento de dobrar assim, e aí a água fica presa aqui, e aí ela puxa a água lá para dentro. Aqui a entrada da traqueia, que é bem aqui, ó, aqui é a traqueia, e o esôfago está por cima aqui, ó. O que acontece? Quando o alimento vem entrando pela boca, a língua empurra esse pedacinho aqui, ó, que é a epiglote, e ele vem para cá, fechando a entrada da traqueia. A traqueia fica com uma portinha fechada, e o alimento, então, passa aqui por cima, ó. E aí o cão não engasga quando está comendo. Esses são os dentes. Então, nós temos, como a gente já conversou aqui, ó, os caninos, superior e inferior, servem para aprender
o alimento. Aqui os incisivos, esses dentes da frente, superior e inferior, ajudam a rasgar a presa. Aqui nós temos os pré-molares, superior e inferior. E aqui atrás, os dentes maiores aqui são os molares, né? Esses aqui, então, servem para mastigar. O dente tem uma parte que é aparente, que a gente chama de coroa, e tem uma parte interna, que a gente chama de raiz. E ele tem o meio dele, uma parte chamada pulpa, que é uma parte viva. Aqui é tecido vivo. Aqui praticamente cálcio, né? A área que a gente chama de dentina. E a polpa dentária é um canal de células vivas. Aqui as glândulas que produzem saliva no cachorro e no gato. Então, tem várias glândulas, são várias as glândulas que produzem saliva e jogam saliva para dentro da boca. Tem essa, tem essa, tem essa, tá? E o gato também. Aqui está o nome delas, tá? Não é tão importante para a gente, é importante vocês saberem que nessa região aqui estão distribuídas várias glândulas capazes de produzir saliva e que jogam essa saliva dentro da boca. Depois nós temos o esôfago ele, então, une a boca com o estômago, e ele faz contrações musculares que ajudam o alimento a seguir até o estômago. Então, está aqui, o esôfago começa aqui, passa por todo o tórax e chega lá no estômago. No estômago, a parte que entra a comida é chamada de cárdia, né? É como se fosse a porta do estômago, que é um músculo capaz de contrair, fechar e abrir. Então, o alimento passa e ele fecha e o alimento fica preso lá, não volta para o esôfago. E assim também na saída, através de um outro anel de músculos chamado piloro, que faz a mesma coisa, abre e fecha. O estômago é capaz de, então, de se aumentar de tamanho, né, dilatar, aumentar de tamanho para receber o alimento, e dentro dele o alimento vai ser misturado através de contrações. Então, o alimento lá dentro do estômago, o estômago fazendo movimentos assim, vai misturar o alimento com esses líquidos todos, essas enzimas todas que nós vemos já conversando, que formam o que a gente chama de suco gástrico, promovendo a digestão química do alimento. Então, aqui é o interior do estômago, né? Mostrando aqui a entrada, e onde tem essa área que é chamada de cárdia, que é capaz de abrir e fechar, e essa parte final, que é o piloro, capaz de abrir e fechar, e aqui a câmara do estômago, cheia de músculos, aqui são camadas de músculos, né? E aqui a parede do estômago, mostrando, então, a capacidade do estômago de contrair e de eliminar substâncias digestivas. Aqui uma foto, né, de um estômago retirado de um animal, e aqui a gente tem o esôfago, a cárdia, a área do estômago mesmo, onde o alimento vai ser digerido, e a saída do estômago, que é chamado de, aqui o piloro, né, vai sair lá para o intestino. No intestino, nós temos intestino delgado e intestino grosso. Então, o intestino é o local em que ocorre a maior parte da digestão química. Ocorre a absorção dos nutrientes. Então, onde é que ocorre a nutrição dos nutrientes? No intestino. Não é lá no estômago, não, tá? É no intestino. Ele é cheio de curvas que ficam dentro da cavidade abdominal. Ele mede 6 vezes o comprimento do corpo do animal. Então, se a gente pegar o intestino de um cachorro e abrir ele assim, né, ele vai ser 6 vezes mais comprido do que o próprio cachorro. Ele é envolvido por uma membrana de gordura, que a gente chama de omento, e a gente vai ver isso talvez em fotos.
O intestino, então nós estamos na parte do intestino delgado, que é o primeiro intestino, depois do estômago, e a sequência dele é chamada de duodeno, jejuno e íleo, né? Essas diferenças não são visuais. A gente olhando assim não tem como saber, aqui é duodeno, aqui é jejuno, aqui é íleo. Essas diferenças são microscópicas, tá? Então existem algumas diferenças entre essas partes aí, relacionadas ao que ela produz, ao que ela absorve, mas que não são visuais, a gente não macroscópicas, a gente não consegue ver com os olhos, só no microscópio. Mas o intestino delgado, generalizando, ele é responsável, então, pela absorção de água, minerais, vitaminas, açúcares, proteínas, lipídios, amidos e tantos outros nutrientes. Recebe, então, enzimas digestivas que vêm da onde? Do fígado e do pâncreas, que nós já conversamos e vamos ver um pouco mais daqui a pouco. Depois do intestino delgado, a gente chega no intestino grosso. O intestino grosso é formado pelas áreas do seco, cólon, reto e, no final, o ânus. O seco, ele nos animais, nos cães e gatos, assim como nós, nos seres humanos, ele é pouco desenvolvido, ele não tem função. O cólon é a área principal do intestino grosso, onde ocorre principalmente a absorção de água e absorção de fibras. Ocorre uma grande participação do que a gente chama de flora bacteriana, tá? Então, isso é legal de vocês entenderem. Ali no finalzinho no cólon existem muitas bactérias, essas bactérias são boas bactérias, as bactérias que ajudam no processo de digestão e aproveitamento dos alimentos. Se a gente não tiver essas bactérias, a gente morre, precisa delas. Se elas alterarem, a gente vai ficar doente. Se o cão não tiver uma flora bacteriana saudável, ele vai ficar doente, vai ter diarreia, vai ter uma série de problemas, tá? E é no cólon onde as fezes são formadas. E o reto é a parte final que une o cólon ao ânus, né? Onde fica armazenada a matéria fecal, as fezes ficam armazenadas até o momento da evacuação através do ânus. Então, aqui uma imagem detalhada do intestino delgado, né? Aqui nessa região de entrada, então, aqui está o intestino, eu falei errado, né? Intestino grosso. Então, aqui tem o intestino delgado, e no final dele, aqui assim, ó, tem um pedacinho aqui que é chamado de seco, né? Isso nos cães e gatos, ele não tem função, é muito pequenininho, é um resquício de antes, não funciona mais. Mas aqui começa o intestino grosso. Ele tem essa alça aqui, essa alça aqui e essa alça aqui, tá? E depois tem o reto, que é onde acumula as fezes, para depois ser eliminada pelo ânus. Aqui numa fotografia, a gente percebe as fezes acumuladas nessa porção final aqui, tá? Essa porção final do intestino grosso, e aqui já essa região aqui já do reto, esse finalzinho aqui é o reto, tá? Então, se a gente abrir a barriga de um cachorro ou de um gato, se a gente abrir ela direitinho, a gente vai ver primeiro que toda essa parte do intestino é coberta por essa camada de gordura aqui, ó. Essa gordura aqui é chamada de omento ou de epíplon. Aqui tem a imagem real dela, ó, numa cirurgia sendo exposta. Essa gordura protege o intestino. Tem uma série de funções ali de proteção. Então, abriu a pele, você tem a musculatura, abriu a musculatura, aquele aumento foi aqui jogado aqui para cima, ó. E aqui a gente já vê o intestino. Intestino o quê? Delgado, o intestino delgado que a gente está vendo aqui, todo esse emaranhado de intestinos aqui. Tá? Então, aqui a gente tem numa peça anatômica o estômago, o aumento, e aqui a área de intestino.
O intestino, aqui é o intestino delgado, né? Numa cirurgia, ele está exposto para fora do paciente, né? O cachorro está debaixo desse pano aí. E o intestino, ele é todo interligado por essa camada de gordura aqui, ó. Então, o intestino está aqui. É isso aqui, né? Toda essa parte aqui. E toda ela tem essa camada de gordura que eu estou passando aqui, o amarelinho aqui, ó. Tem o quê? Esses vasos sanguíneos. Então, o mesentério, ele é um ramo de vasos sanguíneos no meio de gordura que leva e irriga todo o intestino em toda a sua extensão. Aqui nós já falamos, pode pular. Das glândulas salivares nós já conversamos. Vamos falar um pouco do pâncreas, né? Então, o pâncreas fica próximo ao início do intestino delgado, que é chamado de duodeno, o primeiro intestino, e ele tem múltiplas funções. Ele tem umas funções chamadas endócrinas, que são substâncias que ele produz e que ele solta direto na corrente sanguínea. Isso é endócrino. E ele tem a função exócrina, que é as substâncias que ele produz e joga lá para a luz, né, para a parte interna do intestino. A luz intestinal significa a parte interna do intestino, onde estão os alimentos. Então, a função exócrina do pâncreas, ela é a função digestiva, é a função de soltar aquelas substâncias, aquelas enzimas que ajudam na digestão. Então, tá aqui, ó, função digestiva, ela é exócrina. Produz o chamado suco pancreático. Durante a refeição, esse suco cai no intestino delgado e promove a digestão de proteínas. Então, tá aqui, olha, o estômago, depois do estômago, a saída aqui, ó, o intestino duodeno e o órgão pâncreas, ele fica aqui, ó, nessa posição, grudadinho na saída do estômago para o intestino, e aqui ele tem uns canaizinhos que ele joga substâncias que ele produz aqui para dentro, ó. Essa região interna do intestino é chamada da luz intestinal. Então, o pâncreas exócrino produz substâncias que são eliminadas para dentro do intestino. Aqui é o pâncreas, só mostrando nessa imagem, por curiosidade, né, um processo chamado pancreatite, que é a inflamação desse órgão, do pâncreas. É um processo bastante perigoso, quando, por uma infecção, geralmente o pâncreas fica inflamado. E agora um pouquinho do fígado, né, um outro órgão importante na digestão dos alimentos, né, do sistema digestório. Ele produz a bile, e a bile fica armazenada numa areazinha dentro do fígado, grudadinha ali perto do fígado, chamada de vesícula biliar. A gente vai ver na foto, na imagem. E essa bile é liberada no intestino delgado durante a refeição. Ela possui substâncias que digerem a gordura, tá? Então, o fígado aí com a bile digerindo gordura. Então, vamos entender aqui um pouquinho, ó. Estômago, pâncreas, que a gente acabou de ver, pâncreas, tá? Então, o pâncreas libera a substância aqui, e aqui a gente tem o fígado. O fígado produz a bile. A bile fica acumulada nessa bexiguinha aqui, ó. Essa bexiguinha aqui é a vesícula biliar. Então, essa bile, ela, quando tá tendo alimento, tá comendo, ela vai liberando aqui para dentro. Tem um canalzinho que joga essa bile aqui para dentro, ó. E aí a bile vai digerir a gordura. Uma outra imagem, ó, que é o fígado, e aqui a vesícula biliar. Então, o fígado produz a bile, e nesse canalzinho aqui a bile vai sendo jogada aqui para dentro da vesícula, vai ficando acumulada ali, igual se fosse uma urina, né?
vai fazendo um acúmulo aqui. Quando o alimento, ele é liberado e vai solto lá no estômago, lá no intestino. E, por fim, a gente tem o quê? A defecação, né? O ato de eliminar as fezes. Então, a defecação, ela também é um processo que a gente deve entender um pouco, conhecer um pouco. É feito em 3 fases. Primeiro tem um momento comportamental em que o cachorro, o gato, procura o lugar ali onde que ele vai fazer as fezes. Depois existe uma preparação mecânica. Então, existem contrações musculares e o posicionamento específico que o cão e o gato, né, aquele ato de meio que sentar para eliminar as fezes. E, por fim, a evacuação, que é a contração do reto com relaxamento do ânus para a eliminação das fezes. Então, a gente está falando isso porque existem problemas médicos que podem levar a alterações disso. A gente perceber que o animal não está tendo controle, está fazendo as fezes sem fazer todas essas etapas, como a gente acabou de conversar, ou que ele faz as fezes e depois sai meio que engatinhando com dificuldade, não é uma coisa normal. O certo é ele acabou de fazer o cocô, ele já levanta e sai andando normalmente. Às vezes isso não acontece. Isso são sinais de que pode estar havendo alguma dificuldade, na maioria das vezes dores, incômodos, que se a gente observar, vai perceber e vai poder buscar uma atenção médica mais rápido. Então, aqui é o final do canal, o canal anal, né? Onde a gente tem aqui o reto e aqui o ânus. Então, o ânus nada mais é do que um canal de um anel, né, de musculatura, que é músculo, que é capaz de abrir e fechar essa saída. E então existe um mecanismo no momento da defecação em que os estímulos neurológicos vão promover o relaxamento desse canal, desse anel muscular do ânus e as contrações dessa região do reto, no sentido de expulsar as fezes para fora do corpo.